Aos 63 anos, Helena acreditava conhecer a textura de todas as coisas. Conhecia a aspereza da casca de uma batata recém-colhida, a maciez de um pão sovado à exaustão, o frio cortante de uma agulha de costura atravessando a ponta de seu dedo em um descuido noturno. Conhecia, acima de tudo, o peso do silêncio de Ricardo, seu marido. Um silêncio que se instalava na casa como uma poeira fina e perene, cobrindo os móveis, os dias e os 40 anos de casamento. Naquele dia, o dia do seu aniversário, ela descobriria uma nova textura, a do abandono. Era uma textura lisa e fria como o aço, afiada como o vidro quebrado. E começou não com um grito, mas com um som suave e terrível de rodas de mala deslizando pelo assoalho de madeira que ela mesma encerava todos os sábados. Ricardo parou na soleira da sala de estar, a mala de viagem preta e rígida ao seu lado, como um cão de guarda obediente. Ele vestia seu melhor terno, o azul marinho que ela havia passado a ferro naquela manhã, notando com um aperto no coração como a costura do ombro parecia um pouco mais apertada. Ele a olhou, mas não a viu. Seus olhos, antes castanhos e quentes como o café que ela lhe servia, eram agora duas pedras de gelo. Não havia um parabéns, não havia um sorriso, nem mesmo a cortesia fria que se tornara a linguagem corrente entre eles. Havia apenas o fato consumado, a mala, o terno e o carro que roncava do lado de fora, impaciente. Uma mulher mais jovem, ela soube depois, esperava por ele, o motor ligado com uma contagem regressiva para o fim de seu mundo. Ela se levantou do sofá, onde remendava uma pequena almofada, a agulha ainda presa no tecido. O movimento foi lento, seus joelhos estalando em protesto. O corpo que servira àquela casa, aquele homem, com uma devoção quase religiosa, sentia o peso de cada um dos seus 63 anos. Ricardo? Você vai viajar? A pergunta saiu trêmula, um fio de esperança inútil. Ela pensou em uma viagem de negócios, uma daquelas que ele anunciava de última hora, deixando para trás uma lista de recomendações e a promessa vaga de um telefonema. Mas a mala era grande demais para uma viagem curta, e o olhar dele era definitivo demais para uma partida temporária. Estou de partida, Helena, ele disse, e a voz dele era de um estranho lendo uma sentença. Havia uma calma calculada em seu tom, uma ausência de emoção que era mais cruel do que qualquer grito de raiva. Ele falava do fim de uma vida inteira, como quem comenta sobre a previsão do tempo. A mulher no carro, o caso de 2 anos, a decisão irrevogável, tudo foi despejado sobre ela em frases curtas e eficientes, como se ele estivesse fechando um negócio desvantajoso do qual finalmente conseguira se livrar. O ar na sala ficou rarefeito, pesado. Cada objeto, cada móvel que ela escolhera e cuidara, pareceu de repente pertencer a um museu de sua própria vida, uma vida que acabara de ser encerrada sem o seu consentimento. O choque inicial deu lugar a uma onda de incredulidade e desespero. As palavras dela tropeçavam umas nas outras, buscando um argumento, uma razão, um vestígio do homem com quem ela havia se casado. Mas e nós? A nossa vida? As promessas? Ela balbuciou, a mão ainda segurando a almofada como se fosse uma boia em um naufrágio. A vida deles. Ela pensou nas manhãs, em acordar antes do sol para preparar o café dele, forte e sem açúcar. Pensou nos jantares, nas noites em que esperou por ele, o prato de comida esfriando sobre a mesa. Pensou nos filhos que criaram, agora adultos e distantes, vivendo suas próprias vidas, alheios ao terremoto que abriu uma fenda no chão da casa de seus pais. Ricardo soltou um suspiro, um som de impaciência e tédio. Helena, não seja patética. Que vida! Ele a cortou, a crueldade afiada como uma lâmina. Você viveu às minhas custas. Essa casa, os móveis, cada prato que você usou, fui eu que paguei. Você não construiu nada. As palavras dele a atingiram como pedras. Cada uma delas era uma mentira que, de tão repetida, havia se tornado a verdade dele. Ela olhou ao redor, para as paredes que pintara, para as cortinas que costurara, para o jardim que cultivara com as próprias mãos. Como era possível não ter construído nada? Sua vida inteira estava na argamassa daquela casa, no verniz dos móveis, no perfume das flores. Um último resquício de força a fez erguer a cabeça. A dignidade, por tanto tempo adormecida, se agitou. Eu dediquei minha vida a você, a esta família. Eu tenho direitos.
A voz dela ganhou uma firmeza que surpreendeu a ambos. Ela não estava mais implorando, estava afirmando. Era um fato. Um direito adquirido com suor, com lágrimas silenciosas, com noites insones e com o sacrifício de seus próprios sonhos em prol dos dele. Ela era a coautora daquela história, a arquiteta invisível daquele sucesso que ele agora reclamava como sendo exclusivamente seu. A resposta dele foi uma risada, curta, seca, debochada. Um som que esvaziou a sala de todo o oxigênio e de toda a esperança. Direitos? Ele repetiu, saboreando a palavra como um veneno. Você não tem direito a nada. A casa está no meu nome. O carro está no meu nome. Todas as contas estão no meu nome. Ele fez uma pausa, um ator cruel prolongando o suspense antes do golpe final. Ele caminhou até a mesa de centro, o brilho dos sapatos italianos refletindo a luz do abajur que ela mesma comprara em um antiquário. Ele tirou do bolso um pequeno molho de chaves e o jogou sobre a madeira polida. O som metálico foi como um tiro no silêncio. Sabe o que está no seu nome? Aquela sua lojinha de panos velhos que faliu. Parabéns, é toda a sua herança. As chaves. As chaves da Fios e Tramas. A loja de tecidos que ele lhe dera de presente, anos atrás, um gesto que ela, em sua ingenuidade, vira como um incentivo, mas que ele, em sua astúcia, planejara como um exílio dourado, um lugar para mantê-la ocupada com seu hobby inofensivo. A loja que nunca prosperou, não por falta de talento dela, mas por falta de investimento dele. Ele controlava as finanças com mão de ferro, liberando verbas insuficientes para o aluguel e para o estoque, ridicularizando a falta de visão comercial dela, minando sua confiança a cada balanço negativo. A loja era um mausoléu de seus sonhos, um lembrete constante de seu fracasso programado. E agora era sua única posse. Ele se aproximou dela, o rosto contorcido por um desprezo que a perfurou mais fundo do que qualquer faca. A proximidade dele era sufocante. O perfume caro que ele usava, antes um cheiro de segurança, agora era o odor da traição. Eu te sustentei por 40 anos, Helena. Considere-se paga. A frase foi dita em um sussurro, um veneno destilado diretamente em sua alma. Paga. Como uma funcionária sendo demitida. 40 anos de amor, de cuidado, de companheirismo, reduzidos a uma transação comercial. A dívida estava quitada. O serviço, dispensado. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo dele era um prego sendo martelado no caixão de sua vida passada. Ela não se moveu, não conseguia. Estava paralisada, uma estátua de sal testemunhando a destruição de sua própria Sodoma. A porta se abriu, revelando a escuridão da noite lá fora, e depois se fechou com um baque surdo e final. O som ecoou pela casa, pelas paredes, pelos corredores, e se alojou em seu peito, um eco que ela sentiu que a acompanharia para sempre. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros silêncios. Era um silêncio absoluto, o silêncio do vácuo, da ausência total. Helena permaneceu imóvel por um tempo que não soube medir. Minutos ou horas, não importava. O mundo havia parado de girar. O relógio de pêndulo na parede, um presente de casamento de seus pais, continuava seu tic-tac rítmico, indiferente à catástrofe. O som, antes tão familiar e reconfortante, agora era uma tortura, marcando o tempo de uma vida que não era mais sua. Lentamente, como quem acorda de um pesadelo, apenas para descobrir que a realidade é ainda pior, ela começou a se mover. Seus pés a levaram pela casa, um tour de despedida não solicitado. Ela tocou o veludo do sofá, a madeira fria da mesa de jantar, o cristal da taça que ficara esquecida na cristaleira. Cada objeto era uma lápide de uma memória. A sala de estar, palco de tantas festas de Natal, de tantos jantares com amigos que talvez não fossem mais seus amigos. A cozinha, onde ela passara a maior parte de seus dias, o cheiro de bolo de laranja e de café fresco impregnado nas paredes. O quarto do casal, agora apenas o quarto dele, com o lado dela da cama já frio e estranho. Ela abriu o guarda-roupa dele e foi recebida pelo cheiro de suas roupas, de sua presença. Fechou a porta rapidamente, como se tivesse tocado em fogo. A humilhação era uma maré que subia, afogando-a. Ele a havia despido de tudo, não apenas de seus bens materiais, mas de sua identidade. Ela não era mais a esposa de Ricardo, uma posição que, embora subordinada, lhe conferia um lugar no mundo. Agora, ela não era ninguém, apenas Helena. E quem era Helena, afinal?
Ela se olhou no espelho do corredor e não se reconheceu. Viu uma mulher de cabelos grisalhos, o rosto marcado por rugas de preocupação, os olhos fundos e assustados. Uma estranha em sua própria casa. A noite avançou, escura e impiedosa. A ideia de passar a noite ali, naquele lugar que se tornara território inimigo, era insuportável. Cada sombra parecia zombar dela. Cada ruído da casa se assentando parecia um sussurro de desprezo. Ela não tinha para onde ir. Não tinha família por perto, os filhos estavam em outras cidades, ocupados demais com suas próprias vidas para serem incomodados com o fracasso de sua mãe. Não tinha amigos íntimos o suficiente para pedir abrigo no meio da noite. A rede de segurança que ela pensara ter era uma ilusão, tecida com os fios da conveniência social e do status de Ricardo. Sem ele, a rede se desfez. Foi então que seus olhos caíram sobre o molho de chaves na mesa de centro. A fios e tramas. O símbolo de sua humilhação era também sua única tábua de salvação. A ideia era terrível, mas era a única que tinha. Ir para a loja falida, para o lugar que representava tudo o que ela não conseguira ser. Era uma ironia cruel, uma piada de mau gosto do destino. Mas era um teto. Era um lugar que legalmente lhe pertencia. Com uma determinação nascida do mais puro desespero, ela subiu as escadas e foi até o quarto de hóspedes, o único cômodo que parecia neutro, menos contaminado pelas memórias. Abriu o armário e puxou de lá uma mala antiga, de couro marrom, gasta pelo tempo. Uma mala que pertencera à sua mãe. Começou a colocar dentro dela o que podia. Não as roupas de festa, não os sapatos de salto. Mas as peças simples, os vestidos de algodão, os casacos de lã, as roupas de quem trabalha. Pegou seu kit de costura, uma caixa de madeira onde guardava suas agulhas, linhas e tesouras. Eram as ferramentas de seu hobby, as extensões de suas mãos. No bolso de um casaco de inverno que não usava há anos, seus dedos encontraram algo. Um pequeno maço de notas de dinheiro. Ela puxou e contou. 50, 70, 100, 150 reais. Um dinheiro que ela provavelmente esquecera ali, guardado para uma emergência que ela nunca imaginou que chegaria. 150 reais. Era o valor de sua nova vida, o preço de sua liberdade indesejada. Ela guardou o dinheiro no bolso como se fosse um tesouro, a única coisa que realmente lhe pertencia naquele momento. Com a mala em uma mão e a bolsa na outra, ela desceu as escadas pela última vez. Não olhou para trás. Não se permitiu um último olhar para a vida que estava deixando. Abriu a porta da frente e saiu para a escuridão. A rua estava deserta. O ar frio da noite a envolveu, um abraço gelado de boas-vindas ao seu novo mundo. Ela começou a caminhar, sem rumo certo, apenas para longe daquela casa que agora a repelia como um corpo estranho. A mala era pesada, e a cada passo a alça de couro cortava a palma de sua mão. A caminhada até o centro antigo da cidade foi uma peregrinação de dor e solidão. As ruas, antes familiares, agora pareciam ameaçadoras. As luzes dos carros que passavam eram como holofotes expondo sua miséria. Ela se sentia nua, vulnerável, um alvo fácil para o infortúnio. Cada passo era um esforço monumental. A dor em seus joelhos era aguda, mas a dor em seu coração era ainda maior. Ela caminhou por horas, as lágrimas secando em seu rosto, deixando um rastro de sal e de vergonha. Finalmente, ela chegou. A rua do centro antigo estava silenciosa e mal iluminada. As lojas estavam fechadas, suas vitrines escuras como olhos mortos. E ali, espremida entre uma padaria e um armarinho, estava a fios e tramas. A fachada estava suja, a pintura descascada. O nome, escrito em letras que um dia foram douradas, estava quase ilegível. Uma camada de poeira cobria a vitrine, impedindo a visão do interior. Era a imagem da derrota. A sua derrota. Ela parou em frente à porta, o coração batendo descontroladamente. Procurou a chave no molho que Ricardo lhe jogara. A chave certa era a maior, a mais enferrujada. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia encaixá-la na fechadura. A ferrugem e a falta de uso tornavam a tarefa quase impossível. Ela empurrou, girou, forçou, usando o peso de seu corpo. Por um momento, achou que não conseguiria, que ficaria ali, trancada do lado de fora de seu próprio fracasso. Mas então, com um estalo alto e agourento, a fechadura cedeu. A porta se abriu com um rangido longo e protestante, como um gemido de dor.
Uma lufada de ar viciou e mofado a atingiu, o cheiro de sonhos esquecidos e de tempo estagnado. Ela entrou, arrastando a mala para dentro, e fechou a porta atrás de si, mergulhando na escuridão total. Tateou a parede em busca do interruptor de luz. Quando o encontrou, a luz que se acendeu era fraca, amarelada, vinda de uma única lâmpada pendurada no teto, coberta por uma teia de aranha. A luz revelou um cenário de desolação. Rolos de tecido, desbotados pelo sol que se infiltrava pela vitrine suja durante o dia, estavam empilhados nos cantos, cobertos de poeira. O balcão de madeira estava lascado, o chão de cimento estava manchado e sujo. Um manequim sem cabeça e com um braço quebrado jazia em um canto, uma figura patética e mutilada que parecia um reflexo dela mesma. A loja era a materialização da desesperança, um túmulo para as suas ambições. Ela caminhou até os fundos, onde sabia que havia um pequeno banheiro e um depósito. O banheiro era minúsculo, com um vaso sanitário e uma pia amarelados pelo tempo. A torneira pingava, um som solitário e irritante. O depósito era um cômodo de talvez 8 metros quadrados, abarrotado de caixas de papelão velhas, restos de tecidos e mais manequins quebrados. Havia uma única janela, pequena e alta, com o vidro tão sujo que mal deixava passar a luz da rua. Aquele seria seu quarto, sua cozinha, seu refúgio, o seu novo lar. O cansaço, a dor e o desespero finalmente a venceram. As pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos no chão frio de cimento. A mala tombou ao seu lado. Ela não tinha forças para chorar. Estava além das lágrimas. Era um vazio, um oco profundo em seu peito. Olhou ao redor, para a sujeira, para a desordem, para a escuridão. E então, um soluço escapou de sua garganta, depois outro, e mais outro. Ela se encolheu, abraçando a si mesma, e chorou. Chorou pela vida que perdeu, pelo amor que se revelou uma mentira, pela humilhação que a marcara a ferro. Chorou sobre um rolo de linho áspero, o tecido arranhando seu rosto, o frio do chão atravessando seus ossos e se instalando em sua alma. Naquela primeira noite, Helena não dormiu. O frio era um inimigo físico, implacável. Ela se cobriu com alguns retalhos de tecido que encontrou, mas eles ofereciam pouco consolo contra a umidade que subia do cimento. Os sons da noite no beco atrás da loja eram assustadores. O barulho de latas de lixo sendo reviradas, o miado de gatos, as vozes distantes e embriagadas. Cada som a fazia encolher, o medo uma presença constante ao seu lado na escuridão. Ela era uma mulher de 63 anos, sozinha em uma loja abandonada, com R$ 150 no bolso e um futuro que era uma página em branco e aterrorizante. A primeira luz da manhã se infiltrou pela janela suja do depósito, um feixe pálido e cinzento que iluminava as partículas de poeira dançando no ar. Helena se levantou, o corpo dolorido como se tivesse sido espancado. Suas roupas estavam amassadas e sujas de poeira. Seu rosto, no reflexo embaçado de um pedaço de espelho quebrado, estava inchado e manchado de lágrimas. Ela se sentia como um fantasma, assombrando as ruínas de sua própria vida. Mas algo dentro dela, uma centelha de teimosia que ela não sabia que possuía, a impediu de se deitar e desistir. Com movimentos lentos e mecânicos, ela começou a tentar impor um mínimo de ordem ao caos. Encontrou uma vassoura velha e começou a varrer o chão do depósito, levantando nuvens de poeira que a fizeram tossir. Arrastou as caixas para um canto, tentando abrir um espaço para si mesma. Foi um trabalho inútil, como tentar esvaziar o oceano com um balde, mas era uma ação. E a ação era melhor do que a paralisia do desespero. Foi enquanto tentava limpar a fachada da loja com um pano velho e úmido que o encontro aconteceu. A porta do café ao lado se abriu e um homem saiu. Era um senhor de seus 70 e poucos anos, de cabelos brancos e ralos, com um avental amarrado na cintura e um rosto marcado por rugas gentis. Seus olhos, de um azul desbotado, a observaram por um momento, não com curiosidade ou pena, mas com uma compreensão silenciosa. Era o Sr. Afonso, o dono do Café Aconchego, um estabelecimento tão antigo quanto a própria rua. Dona Helena, ele a chamou, a voz rouca e amigável. Ela se encolheu, envergonhada por ser vista naquele estado. Ela o conhecia de vista, das poucas vezes em que entrara em seu café. Ele sempre fora cordial, mas eles nunca haviam trocado mais do que algumas palavras. Um café ajuda a espantar os fantasmas da noite,
ele disse, com um pequeno sorriso que não alcançou seus olhos tristes. Ele se aproximou e lhe estendeu uma xícara de cerâmica fumegante e um pão na chapa embrulhado em um guardanapo de papel. O cheiro do café e do pão quente era a coisa mais maravilhosa que ela sentira em muito tempo. Suas mãos tremiam ao pegar a xícara. O calor se espalhou por seus dedos gelados, uma sensação de vida em meio à morte que a cercava. Ela deu um gole no café, forte e doce, e sentiu como se estivesse bebendo coragem. Comeu o pão com uma voracidade que a surpreendeu. Era a primeira coisa que comia desde o dia anterior. Aquele gesto simples de bondade quebrou a barreira de gelo que se formara ao redor de seu coração. As lágrimas voltaram a seus olhos, mas desta vez não eram de desespero, mas de uma gratidão avassaladora. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. Senhor Afonso apenas acenou com a cabeça, seus olhos gentis dizendo tudo o que as palavras não precisavam. Ele era um homem que conhecia a dor. Viúvo há muitos anos, ele entendia a linguagem da perda e da solidão. Nos dias que se seguiram, Senhor Afonso tornou seu mentor silencioso, seu anjo da guarda. Ele não fez perguntas invasivas, não ofereceu conselhos que ela não pediu. Sua ajuda era prática, concreta. Todas as manhãs, ele lhe trazia café e pão. Às vezes, um prato de sopa no almoço. Ele a ajudou a consertar a fiação elétrica precária do depósito, permitindo que ela ligasse um pequeno fogareiro elétrico de uma boca que ele lhe emprestou. Deu-lhe ferramentas para consertar a fechadura quebrada da porta dos fundos e para pregar tábuas na janela para maior segurança. A presença dele era uma âncora em seu mar de incertezas. Ele era a primeira pessoa em décadas a olhar para Helena e ver não a esposa de Ricardo, um apêndice decorativo, mas uma mulher. Uma mulher forte, mesmo em sua fragilidade. Uma sobrevivente. A amizade dele, nascida da compaixão e do respeito mútuo, foi o solo fértil onde a semente de seu recomeço pôde finalmente germinar. Ele não lhe deu dinheiro, mas lhe deu algo muito mais valioso. A crença de que ela não estava sozinha e de que a bondade ainda existia no mundo. Com a ajuda silenciosa de Sr. Afonso e com a energia renovada que a comida quente e a segurança mínima lhe proporcionavam, Helena começou a planejar seus próximos passos. Os R$ 150 queimavam em seu bolso, um lembrete constante de sua precariedade. Ela sabia que precisava fazer aquele dinheiro render, ou estaria perdida. Com uma lista mental, ela foi ao mercado do bairro. Comprou arroz, feijão, um pouco de fubá, óleo, sal e sabão. O básico do básico. Cada centavo era contado, cada compra pesada e medida. O luxo de sua vida passada era uma memória distante e dolorosa. Agora, a realidade era um prato de arroz com feijão cozido no fogareiro elétrico, comido em pé no depósito frio. A realidade era lavar suas roupas em um balde e estendê-las em um varal improvisado no beco. A realidade era a luta diária pela sobrevivência, mas havia algo de libertador naquela simplicidade forçada. Pela primeira vez em sua vida, ela era a única responsável por si mesma. Cada decisão, por menor que fosse, era sua. Cada grão de arroz em seu prato era fruto de sua própria gestão. Para ganhar algum trocado, ela teve uma ideia simples. Limpou um pedaço de papelão, encontrou um pincel e um pouco de tinta velha, e escreveu com letras trêmulas, mas legíveis. Faz-se concertos e bainhas. Pregou o cartaz torto na porta da loja. Era um tiro no escuro, uma humilde oferta de seus serviços ao mundo. As primeiras a aparecer foram as vizinhas, as mulheres do bairro que passavam pela rua e a viam ali, uma figura solitária em meio à decadência da loja. A primeira foi Dona Lourdes, uma senhora de sua idade, que lhe trouxe um vestido com a barra descosturada. Helena a atendeu na porta, envergonhada do interior da loja. Fez o concerto ali mesmo, sentada em um caixote, com a agulha e a linha que eram suas velhas conhecidas. Suas mãos, embora trêmulas, não haviam perdido a habilidade. A costura saiu perfeita, invisível. Dona Lourdes ficou encantada e lhe pagou alguns trocados. Foi o primeiro dinheiro que Helena ganhou por conta própria em toda a sua vida. A sensação foi indescritível. Era mais valioso do que qualquer joia que Ricardo já lhe dera. A notícia se espalhou. Uma vizinha contou para outra. Logo, começaram a chegar mais trabalhos. Um zíper quebrado para trocar, uma calça para apertar, uma camisa para remendar. Eram trabalhos pequenos, que rendiam pouco, mas eram constantes.
Cada moeda era guardada religiosamente em um pote de vidro vazio que Senhor Afonso lhe dera. À noite, sob a luz da lâmpada fraca, ela contava seu tesouro. Ver as moedas se acumulando pouco a pouco era uma prova concreta de que ela era capaz, de que ela podia sobreviver. A rotina se estabeleceu. De dia, ela fazia os concertos, limpava a loja, conversava com as vizinhas que se tornaram suas clientes e amigas. À noite, ela se recolhia em seu depósito, comia sua refeição frugal e contava suas moedas. Era uma vida dura, solitária, mas era sua. Ela estava construindo algo, mesmo que fosse apenas uma pilha de moedas em um pote de vidro. Estava construindo sua independência. O ponto de virada, a epifania que mudaria seu destino, aconteceu em uma noite fria e chuvosa. A chuva batia no telhado de zinco da loja, um som que acentuava sua solidão. Entediada e sem poder sair, ela decidiu arrumar um canto do depósito que ainda estava intocado. Atrás de uma pilha de caixas mofadas, ela encontrou um baú de madeira antigo, coberto de poeira e teias de aranha. Com esforço, arrastou-o para o centro do cômodo. A fechadura estava enferrujada, mas não trancada. Ela levantou a tampa pesada, que rangeu em protesto. O cheiro de naftalina e de tecido guardado há muito tempo invadiu o ar. Dentro do baú havia retalhos, linhas e, no fundo, cuidadosamente dobrado e envolto em um papel de seda amarelado, um rolo de tecido. Helena o pegou. O papel se desfez em suas mãos. E então ela ouviu. Era um rolo de cetim de seda, de um branco perolado, que brilhava suavemente sob a luz da lâmpada. O toque do tecido em seus dedos foi como um choque elétrico. Era macio, fluido, celestial. Ela se lembrou de quando o comprara, anos atrás, em uma de suas raras idas a uma loja de tecidos finos na capital. Ela se apaixonara por ele, sonhara em fazer um vestido de festa para si mesma. Mas quando chegou em casa, Ricardo a repreendeu pelo gasto. Pano caro para um hobby inútil, ele dissera, com seu desprezo habitual. Ele a proibira de usá-lo, e ela, obediente, o guardara no fundo do baú, um sonho adiado, esquecido. Agora, segurando o tecido em suas mãos, sentia uma onda de emoções contraditórias. A memória da humilhação, a raiva pela proibição, mas também uma excitação que não sentia há anos. O tecido parecia vivo em suas mãos, pulsando com possibilidades. Naquele momento, uma ideia louca e audaciosa nasceu em sua mente. Ela não faria um vestido de festa, faria algo mais. Algo que era um símbolo de esperança, de futuro, de recomeço. Faria um vestido de noiva. A decisão foi um ato de rebelião, uma afronta à memória de Ricardo e à voz dele que ainda ecoava em sua cabeça, dizendo que ela não era nada, que não podia nada. Naquela noite, o depósito frio se transformou em um ateliê. Ela limpou um grande espaço no chão de cimento que serviria como sua mesa de corte. Trouxe o manequim quebrado, remendou-o com fita adesiva e o cobriu com um lençol velho para que não danificasse o tecido delicado. O processo de criação foi um ritual sagrado, uma meditação em movimento. O som da tesoura, afiada e precisa, cortando o silêncio da noite, era música para seus ouvidos. Era o som da libertação. O cheiro do cetim novo se misturava ao aroma do café que Senhor Afonso lhe trouxera mais cedo, criando uma fragrância única de trabalho e de amizade. Seus dedos, calejados pelos concertos diários, moviam-se com uma agilidade surpreendente, fincando alfinetes, alinhavando, costurando. Ela não usou moldes, não fez desenhos. O vestido nascia diretamente em suas mãos, em sua imaginação. Ela o esculpia no manequim remendado, drapeando o tecido, criando formas, deixando sua intuição guiá-la. Suas mãos pareciam ter uma memória própria, uma sabedoria ancestral que vinha de sua mãe, de sua avó, de gerações de mulheres que transformavam tecido em arte, em afeto, em história. Enquanto costurava, ela não pensava na dor, na perda. Pensava na beleza que estava criando. Cada ponto era uma afirmação de sua existência, uma prova de seu valor. Foram noites a fio de trabalho intenso. Ela mal dormia, mal comia. Era movida por uma energia que vinha de dentro, uma paixão que ela pensara estar morta e enterrada. O fogareiro elétrico, além de cozinhar suas refeições, também servia para aquecer um velho ferro de passar que encontrou, com o qual ela alisava as costuras com um cuidado religioso. O depósito, antes um lugar de desespero, agora era seu santuário, um útero onde ela estava gestando não apenas um vestido, mas a si mesma.
Finalmente, depois de quase uma semana de trabalho febril, o vestido estava pronto. Helena o colocou no manequim e se afastou para admirá-lo. Era simples, mas de uma elegância atemporal. O corte era impecável, valorizando uma silhueta imaginária. O cetim de seda caía como uma cascata de luar, fluido, etéreo. Não havia bordados, nem rendas, nem pérolas. A beleza do vestido estava em sua pureza, em sua perfeição minimalista. Era uma obra-prima nascida do nada, da poeira, da dor. Era a sua resiliência feita de tecido. Ela olhou para sua criação e, pela primeira vez desde que fora expulsa de casa, sorriu. Um sorriso genuíno, que veio do fundo da alma. Naquele vestido estava toda a sua esperança. Mas o que fazer com ele? Vendê-lo? Quem compraria um vestido de noiva em uma loja de concertos falida? A ideia parecia absurda. Então, ela olhou para a vitrine suja e teve outra ideia. Passou a manhã seguinte limpando a vidraça com jornais velhos e vinagre, até que o vidro ficasse transparente. Arrumou um pequeno pedestal com caixotes de madeira. Com todo o cuidado do mundo, posicionou o manequim com o vestido na vitrine. A única lâmpada que funcionava na loja, pendurada sobre ele, criava um foco de luz, destacando o brilho do cetim contra a penumbra do resto da loja. O vestido, na vitrine daquela loja esquecida, era uma aparição. Uma promessa de beleza em meio à decadência. Uma flor de lótus que desabrochava no lodo. Helena não sabia, mas aquele vestido não era apenas um pedaço de pano costurado. Era um farol. E sua luz estava prestes a atrair o primeiro navio, a primeira noiva, o primeiro passo de sua jornada de volta à vida. O ateliê dos recomeços estava, sem que ela soubesse, oficialmente inaugurado. Os dias que se seguiram à exibição do vestido na vitrine foram silenciosos. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade, algumas até paravam por um instante, admiradas com a aparição inesperada de beleza naquela rua cinzenta, mas ninguém entrava. Helena continuava com seus pequenos concertos, o coração dividido entre a esperança e o medo de ter sido tola. O pote de moedas continuava a crescer, mas a um ritmo lento, de sobrevivência, não de prosperidade. Senhor Afonso, com sua sabedoria silenciosa, apenas sorria e dizia: "A beleza, dona Helena, precisa de tempo para ser descoberta. Tenha paciência." E a paciência dela foi recompensada em uma tarde ensolarada de sábado. Uma jovem entrou na loja, hesitante. Seus olhos, grandes e castanhos, não se desgrudavam do vestido na vitrine. Ela se chamava Clara. Era uma moça simples do bairro, de sorriso doce e mãos calejadas pelo trabalho em uma fábrica de doces. Ela ia se casar em um mês, em uma cerimônia simples na igreja da paróquia. Seu noivo era um pedreiro, e o dinheiro que juntavam mal dava para o aluguel da pequena casa que seria seu ninho. "Com licença", disse Clara, a voz tímida. "Eu vi o vestido na vitrine. É a coisa mais linda que eu já vi. Posso ver de perto?" Helena sentiu o coração dar um salto. Ela guiou a moça até o manequim. Clara tocou o tecido com a ponta dos dedos, reverente, como se estivesse diante de algo sagrado. "Parece um vestido de princesa", ela sussurrou, os olhos brilhando. "Quanto custa?" A pergunta pairou no ar. Helena não tinha pensado em um preço. O valor daquele vestido era imensurável para ela. Eram suas lágrimas, suas noites insones, sua esperança. Como colocar um preço nisso? Olhando para o rosto de Clara, para a mistura de desejo e de tristeza em seus olhos, Helena viu um reflexo de si mesma. Viu uma jovem cheia de sonhos, à beira de começar uma nova vida, assim como ela, de uma maneira diferente, também estava. "Quanto você pode pagar?" Helena perguntou, a voz suave. A pergunta surpreendeu Clara, que baixou os olhos, envergonhada. Eu não tenho muito. Juntei um dinheirinho, mas era para comprar um vestido simples, de segunda mão." Helena tomou uma decisão que sua mente racional chamaria de loucura, mas que seu coração sabia ser a única decisão certa. "Experimente", ela disse. Ajudou Clara a vestir o vestido ali mesmo, no meio da loja, usando um lençol como biombo improvisado. Quando a jovem se olhou no pedaço de espelho quebrado, ficou sem ar. O vestido, como que por mágica, pareceu ter sido feito para ela. O caimento era perfeito, a simplicidade do modelo realçava sua beleza juvenil. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Clara. "Eu nunca me senti tão bonita", ela disse, a voz embargada. Naquele momento, Helena não viu uma cliente, viu uma filha. "Vamos fazer um acordo",
disse Helena, com uma firmeza que ela mesma desconhecia. Você me paga o que puder, o valor que juntou para o seu vestido. E, em troca, você me faz um favor. Conte a todas as suas amigas, a todas as noivas que você conhecer, sobre a costureira mágica da loja de tecidos. Os olhos de Clara se arregalaram. A senhora está falando sério? Helena sorriu. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. A venda do primeiro vestido foi uma cerimônia. Clara lhe deu o dinheiro que tinha, uma quantia simbólica, mas que para Helena valia mais do que todo o ouro do mundo. Era a validação de seu talento, a prova de que sua arte tinha valor. Aquele dinheiro não foi para o pote de moedas. Foi usado para comprar mais tecido, um cetim mais simples, mas de boa qualidade, e um novo rolo de linha. O lucro era pequeno, mas o investimento no futuro era imenso. Clara cumpriu sua parte do acordo com entusiasmo. No dia de seu casamento, ela estava radiante. O vestido, sob a luz do sol, parecia ainda mais deslumbrante. Todos perguntaram de onde viera aquela maravilha. E Clara, com um sorriso de gratidão, contava a história da Fios e Tramas e de sua costureira de mãos de fada. O boca a boca começou a funcionar como fogo em palha seca. Primeiro foram as amigas de Clara, noivas do bairro com orçamentos apertados, que buscavam um vestido bonito e acessível. Helena as recebia com a mesma atenção e carinho. Para cada uma, ela criava um modelo único, conversando, entendendo seus sonhos, seus medos. Ela não vendia apenas vestidos, ela vendia autoestima, ela realizava sonhos. Com o dinheiro que entrava, a loja começou a se transformar. A primeira grande compra de Helena foi uma máquina de costura nova, industrial. A segunda foi uma grande mesa de corte, para que ela não precisasse mais trabalhar no chão. Depois vieram as tintas. Ela mesma pintou as paredes de um tom de creme suave, que iluminou o ambiente. Lavou as janelas, consertou a porta, poliu o chão até que ele brilhasse. O cheiro de mofo foi sendo substituído pelo cheiro de tinta fresca, de madeira polida e depois de lavanda. Helena começou a fazer pequenos sachês de lavanda para colocar junto com os vestidos, um toque de carinho que se tornou sua marca registrada. Comprou vasos e plantou flores na entrada. A Fios e Tramas, antes um lugar de morte, estava renascendo. Logo, a fama do ateliê improvisado ultrapassou as fronteiras do bairro. Noivas de outras partes da cidade, atraídas pelas histórias de vestidos exclusivos e acessíveis, começaram a procurá-la. Helena, que antes atendia uma ou duas clientes por semana, agora tinha uma agenda cheia. Ela percebeu que não podia mais dar conta de tudo sozinha. Com o coração apertado pela responsabilidade, ela colocou um pequeno anúncio na janela. Precisa-se de ajudante de costura. Apareceram algumas jovens. Ela escolheu uma, chamada Lúcia, uma moça quieta, de mãos ágeis e olhos atentos, que sonhava em ser estilista. Helena se viu no papel de professora, ensinando a Lúcia os segredos de seu ofício, a paciência do alinhavo, a precisão do corte. A relação entre elas era de mestre e aprendiz, de mãe e filha. Com Lúcia ao seu lado, o trabalho rendia mais. Helena podia se dedicar à criação e ao atendimento das noivas, enquanto Lúcia cuidava dos acabamentos, das bainhas, dos detalhes. A loja, que antes era silenciosa, agora era preenchida pelo som de duas máquinas de costura trabalhando em harmonia, pelo som de risadas e de conversas. Um dia, olhando para a fachada ainda com o nome Fios e Tramas, Helena sentiu que aquele nome não representava mais o que acontecia ali dentro. Aquele lugar não era mais sobre fios e tramas, sobre tecidos empilhados. Era sobre recomeços, sobre sonhos, sobre Helena. Com a ajuda de Sr. Afonso, que pintou as letras com um capricho de artesão, a loja ganhou um novo nome, uma nova identidade. Em uma placa de madeira bonita e simples, lia-se agora: Ateliê Helena Noivas. A mudança do nome foi um marco. Foi a apropriação definitiva de seu destino. Ela não era mais a viúva de Ricardo, a dona da loja falida. Ela era Helena, a dona do ateliê, uma empresária. A palavra soava estranha, grandiosa, mas era a verdade. O crescimento continuou, degrau por degrau. Ela comprou mais manequins, espelhos de corpo inteiro, um sofá confortável para as noivas e suas mães se sentarem. O depósito frio foi transformado em um pequeno escritório e copa, onde ela e Lúcia tomavam seu café. A loja se tornou um ambiente acolhedor, elegante, um oásis de bom gosto no meio da rua comercial simples. O ápice dessa primeira fase de ascensão veio de forma inesperada.
A dona de uma pousada de luxo na Serra, que organizava mini weddings, pequenos casamentos charmosos, ouviu falar do ateliê. Curiosa, ela foi conhecer o trabalho de Helena. Ficou tão impressionada com a qualidade dos vestidos e com a história da costureira que lhe fez uma proposta. Um contrato de exclusividade para fornecer os vestidos de noiva para os casamentos na pousada. Helena quase não acreditou. Era um salto que ela nunca imaginara dar. Um contrato fixo, um volume de trabalho que lhe daria, pela primeira vez, uma estabilidade financeira real. Ela discutiu os termos com a ajuda de um cliente de Sr. Afonso, que era advogado, e assinou o contrato com as mãos trêmulas, não de medo, mas de emoção. Naquele dia, ao fechar a loja à noite, ela se sentou no sofá novo, olhou ao redor para seu pequeno império, construído com linha, agulha e determinação, e chorou. Mas desta vez, as lágrimas eram de alegria, de alívio, de um orgulho imenso de si mesma. Ela havia caído no fundo do poço, mas encontrara no fundo desse poço a força para construir uma escada, degrau por degrau, e subir de volta à luz. E o que ela ainda não sabia era que sua ascensão estava apenas começando. A vida no ateliê Helena Noivas encontrou um ritmo feliz e produtivo. Os sábados eram os dias mais movimentados. O sol da manhã entrava pelas janelas limpas, iluminando os vestidos expostos como esculturas de tecido. O ar era perfumado com lavanda e café fresco, cortesia de Sr. Afonso, que agora tinha um motivo a mais para sorrir do outro lado da rua. O som das conversas animadas de noivas e suas famílias se misturava ao zumbido constante das máquinas de costura nos fundos. Helena, vestida com um de seus próprios vestidos simples e elegantes, movia-se pelo salão com uma graça recém-descoberta. Ela não era mais a mulher encurvada pela tristeza. Era a maestrina daquela orquestra de sonhos. Foi em um sábado assim, particularmente ensolarado e vibrante, 6 meses após sua expulsão, que o passado decidiu fazer uma visita. O ateliê estava cheio. Helena ajustava a barra do vestido de uma noiva na calçada, pois o espaço interno estava tomado por clientes e seus acompanhantes. Era uma cena de sucesso, um testemunho vivo de sua volta por cima. Ela estava concentrada, os lábios presos com alfinetes, as mãos ágeis e seguras. Um carro de luxo, preto e reluzente, parou do outro lado da rua. A música alta e de mau gosto que vazava pelas janelas era uma nota dissonante na melodia harmoniosa da rua. Helena não notou, mas Sr. Afonso, da porta de seu café, sentiu um calafrio. Ele reconheceu o carro. Ricardo. Ele desceu do veículo, a arrogância em cada gesto. Vestia roupas de grife, óculos escuros da moda. Ao seu lado, saiu uma mulher muito mais jovem, loira, com um vestido curto e justo, que olhava para a rua simples com uma expressão de tédio e desdém. Era Vanessa. Por uma curiosidade mórbida, vendo a pequena aglomeração na porta da loja que um dia fora o símbolo do fracasso de Helena, Ricardo atravessou a rua. Ele parou a poucos metros de distância, observando a cena. Viu Helena, de joelhos na calçada, ajeitando o vestido de uma cliente. Viu as mãos dela, que ele tanto desprezara, trabalhando com uma perícia que ele nunca reconhecera. Viu o respeito nos olhos da noiva, a admiração nos rostos das pessoas ao redor. E em vez de sentir um pingo de remorso ou de orgulho, ele sentiu inveja. E a inveja nele sempre se manifestava como crueldade. Com um sorriso de escárnio nos lábios, ele se aproximou, com Vanessa a reboque. Parou bem ao lado de Helena, projetando sua sombra sobre ela. "Olha só o que temos aqui", ele disse, em voz alta, para que todos pudessem ouvir. O tom era de deboche puro. Helena congelou. Aquela voz. Ela a reconheceria no inferno. Lentamente, ela ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os dele, por trás dos óculos escuros. O tempo parou. O barulho da rua, as conversas, tudo se desvaneceu. Havia apenas ele, o arquiteto de sua dor, de pé diante dela como um juiz perverso. A grande dama virou costureira de calçada, ele continuou, saboreando cada palavra. "Achei que não podia cair mais baixo, Helena. Está fazendo bico, pedindo esmola?" A humilhação foi instantânea. Um soco no estômago que a deixou sem ar. O sangue subiu ao seu rosto, quente e vergonhoso. Os olhos de todas as pessoas se voltaram para ela, para ele, para a cena que se desenrolava. Vanessa soltou uma risadinha afetada. "Amor, não perca seu tempo", ela disse, com desdém.
Olha que coisa improvisada, parece uma feira. Esses vestidos devem rasgar antes mesmo da noiva chegar ao altar. A ofensa não era apenas a Helena, mas a seu trabalho, a seu talento, a sua honra. Por um instante, a velha Helena, a mulher que se encolhia e pedia desculpas por existir, ameaçou ressurgir. A vergonha a paralisou. Ela sentiu um desejo avassalador de se levantar, correr para dentro da loja e se esconder. As palavras dele ecoaram em sua mente, misturando-se a todas as outras humilhações que sofrera em silêncio por 40 anos. Você não construiu nada. Considere-se paga, costureira de calçada. Mas então, algo aconteceu. Seu olhar se desviou de Ricardo e encontrou o da noiva à sua frente. O rosto da jovem, antes radiante, agora estava crispado de indignação. A moça fez menção de se levantar e responder a Ricardo, de defender Helena. Em seguida, Helena olhou para o outro lado da rua e viu o senhor Afonso, na porta de seu café, o punho cerrado, o rosto vermelho de raiva contida, pronto para atravessar e enfrentar o agressor. Naquele momento, Helena percebeu que não estava mais sozinha. Ela não era mais a mulher isolada, a vítima indefesa. Ela estava cercada por uma muralha de afeto e de respeito. O amor de seus amigos e clientes era seu escudo. A vergonha começou a se dissipar, substituída por uma calma fria e lúcida. Ela respirou fundo. 1, 2, 3 tempos. Sentiu o cimento áspero da calçada sob seus joelhos, o tecido macio do vestido sob seus dedos. Sentiu a solidez do chão, que em breve ela descobriria que poderia ser seu. E então, ela se reergueu. Não fisicamente, pois continuou de joelhos, terminando seu trabalho, mas sua alma se ergueu, mais alta e mais forte do que nunca. Com uma serenidade que desarmou a todos, especialmente a Ricardo, ela ignorou completamente a presença dele. Não lhe dirigiu um único olhar, uma única palavra. Sua existência foi negada, apagada. Ela se voltou para a cliente, que a olhava com uma mistura de preocupação e admiração, e sorriu. Um sorriso genuíno, tranquilo. "Vamos entrar, querida", disse Helena, a voz clara e firme. "O lixo na rua está atrapalhando a luz." A frase foi como um tiro de canhão no silêncio que se instalara. Não foi um insulto direto, foi uma constatação, uma redefinição de quem era importante e quem era descartável. O lixo era ele, Ricardo, e sua presença tóxica estava bloqueando a luz do sol, a luz do sucesso, a luz da felicidade que iluminava o ateliê. A resposta não fora para ele, fora para si mesma, para a noiva, para o mundo. Fora uma declaração de independência. Com a ajuda da mãe da noiva, Helena se levantou, alisou seu próprio vestido e, com a cabeça erguida, guiou a cliente para dentro da loja, fechando a porta suavemente atrás de si. A cena do lado de fora foi patética. Ricardo ficou parado, a boca entreaberta, o roteiro de sua humilhação pública subitamente esquecido. Ele esperava lágrimas, súplicas, um escândalo. Não esperava ser tratado como irrelevante. Vanessa, percebendo os olhares de desprezo das pessoas na rua, puxou-o pelo braço, o rosto vermelho de vergonha. "Vamos embora, Ricardo, que mico!" Eles entraram no carro e partiram cantando pneus, deixando para trás um rastro de fumaça e de fracasso. Do lado de dentro do ateliê, Helena encostou-se na porta por um segundo, os olhos fechados. Ela não tremia, não chorava. Sentia apenas uma força imensa, uma clareza de propósito que nunca tivera antes. Aquele momento, que fora planejado para ser sua derrota final, se tornara sua maior vitória. A humilhação não a tocara. Ela olhara nos olhos do monstro e não sentira medo. Aquele encontro solidificou sua determinação. Ela nunca mais, em toda a sua vida, seria humilhada por ninguém. Ela era a dona de seu destino, a rainha de seu ateliê. E seu reino estava prestes a se expandir de maneiras que nem ela, nem Ricardo poderiam jamais imaginar. Os 2 anos que se seguiram àquela humilhação pública foram anos de trabalho incessante e de crescimento exponencial. A determinação de Helena, forjada no fogo daquele confronto, tornou-se uma força motriz imparável. O contrato com a pousada de luxo foi apenas o começo. A reputação do Ateliê Helena Noivas espalhou-se para além dos limites da cidade. Revistas de noivas começaram a publicar pequenas notas sobre a costureira mágica do centro antigo, cuja história de superação era tão bela quanto seus vestidos. Helena não era mais apenas uma artesã.
Ela se tornara uma empresária astuta. Com a ajuda de Lúcia, que se revelou uma administradora talentosa, e dos conselhos do advogado que se tornara um amigo, ela aprendeu a gerir seu negócio. Registrou sua marca. Abriu uma conta bancária jurídica. Contratou mais 2 costureiras, transformando o ateliê em uma pequena confecção. O espaço da antiga Fios e Tramas tornou-se pequeno demais. Com um misto de medo e de euforia, ela alugou a loja ao lado, a que pertencera à antiga padaria que fechara, e unificou os 2 espaços, criando um ateliê amplo, luminoso e elegante. Ela mesma mudara. As roupas simples deram lugar a vestidos e tailleurs que ela mesma desenhava, peças que refletiam sua nova confiança. Seu cabelo grisalho, antes preso em um coque improvisado, agora era cortado em um estilo curto e moderno. Ela não era mais a sombra de um homem. Ela era uma força da natureza, uma mulher que se reinventara aos 65 anos. O clímax de sua ascensão, a coroação de seu esforço, veio de uma forma que a justiça poética adora roteirizar. Em uma manhã, Sr. Afonso a procurou, o rosto carregado de preocupação. O Sr. Oliveira, o proprietário de todo o pequeno prédio comercial onde o ateliê e o café estavam localizados, decidira se aposentar e colocar o imóvel à venda. A notícia caiu como uma bomba. O prédio seria provavelmente comprado por uma grande construtora, que o demoliria para erguer mais um edifício de escritórios sem alma. Tanto o ateliê quanto o café seriam despejados. A ideia de perder tudo o que construíra, de ver seu amigo, Sr. Afonso, perder o café que era sua vida, foi um golpe para Helena. Por uma noite, o velho medo da incerteza a assombrou. Mas na manhã seguinte, a mulher que enfrentara Ricardo na calçada ressurgiu. Ela não iria se lamentar. Ela iria lutar. Procurou seu amigo advogado. Eu quero comprar o prédio, ela disse, a voz firme. O advogado a olhou, surpreso, mas depois sorriu. Um sorriso de admiração. É uma grande jogada, Helena. Mas você tem o capital? Ela não tinha todo o valor, mas tinha uma parte significativa, economizada com disciplina ao longo daqueles 2 anos. O resto, ela teria que financiar. O encontro com o gerente do banco foi um teste de fogo. Ela foi sozinha. Apresentou seus balanços, seus contratos, seus planos de expansão. Falou com a segurança de quem conhece cada centímetro de seu negócio. O gerente, um homem acostumado a lidar com empresários arrogantes, ficou impressionado com aquela senhora de fala mansa e números impecáveis. O financiamento foi aprovado em seu nome, sem a necessidade de um avalista, sem a sombra de um homem para legitimá-la. A aprovação do empréstimo foi, para ela, mais importante do que qualquer vestido que já fizera. Foi a assinatura de sua competência. A cena da assinatura da escritura no cartório foi um momento de triunfo silencioso. Helena, Sr. Afonso e o advogado. Ela pegou a caneta, a mão firme, e assinou seu nome no documento que a tornava proprietária do lugar que fora, ao mesmo tempo, seu inferno e seu paraíso. Ela era agora a dona do chão onde dormira no frio, a dona das paredes que testemunharam seu choro e seu renascimento. Seu primeiro ato como nova proprietária foi redigir, com a ajuda do advogado, um contrato de aluguel vitalício para Sr. Afonso pelo valor simbólico de R$ 1 por mês. Quando ela lhe entregou o documento, no balcão do café, o velho amigo ficou sem palavras. Seus olhos azuis se encheram de lágrimas. Ele a abraçou, um abraço desajeitado e paternal, cheio de uma gratidão que as palavras não poderiam expressar. Você, minha amiga, é a mulher mais forte que eu já conheci. Ele sussurrou. Naquele abraço, Helena soube que sua vitória só era completa porque podia ser compartilhada. O desfecho obrigatório, o acerto de contas final com o passado, aconteceu alguns meses depois, em uma tarde chuvosa de outono. A porta do ateliê se abriu, fazendo soar o pequeno sino que ela instalara. Uma de suas funcionárias foi atender, mas voltou com uma expressão confusa. Dona Helena, tem um homem aí. Ele insiste em falar com a senhora. Helena foi até a frente da loja e o viu. Ricardo. Mas era uma versão distorcida, gasta, do homem que a abandonara. As roupas caras estavam amarrotadas e mal ajustadas. O cabelo, antes impecavelmente penteado, estava ralo e por fazer. Havia olheiras profundas sob seus olhos, que não eram mais frios e arrogantes, mas cheios de um desespero opaco. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Ele a olhou, não como um igual, mas de baixo, como um pedinte olha para um rei em seu trono. Ele começou a falar, a voz pastosa, patética. Contou a história de seu declínio.
Vanessa, a jovem amante, o abandonara, mas não antes de esvaziar suas contas bancárias conjuntas. Os negócios arriscados que ele tentara abrir com o que restou do capital para impressioná-la haviam falido um após o outro. Ele estava atolado em dívidas e o despejo do apartamento alugado onde vivia era iminente. Helena, ele disse, o nome dela soando estranho em sua boca. Eu. Eu sei que errei. Fui um tolo. Eu não sabia o que tinha. As palavras eram as mesmas de tantos outros homens arrependidos, clichês vazios diante da ruína. Eu preciso de ajuda, um empréstimo, qualquer coisa, pelo tempo que passamos juntos. A menção ao tempo que passamos juntos, a mesma moeda de troca que ele usara para humilhá-la, foi a última pá de cal em qualquer resquício de sentimento que ela pudesse ter. Helena o observou, em silêncio. Ela não sentia ódio, não sentia raiva, não sentia pena. Sentia apenas uma distância abissal. Ela olhava para um estranho, um fantasma de um passado que não lhe pertencia mais. Ela estava em seu ateliê, um lugar que pulsava com vida, com criação, com futuros felizes sendo tecidos. Ele era um espectro de um passado de dor e de mentira. Com a calma de uma rainha em seu castelo, um castelo que ela mesma erguera, tijolo por tijolo, ela caminhou até a porta. Abriu-a e a segurou para ele, um gesto de cortesia final e definitiva. Eu sinto muito pela sua situação, Ricardo, ela disse, a voz serena, sem um pingo de sarcasmo ou de triunfo. Mas o tempo que passamos juntos foi exatamente o que me pagou. Tenha um bom dia. Ele a olhou, a compreensão daquelas palavras o atingindo como um golpe final. Ele, que a considerara paga com a humilhação, agora recebia a mesma moeda de volta, mas revestida de uma dignidade que ele nunca possuíra. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu para a chuva. Um homem quebrado, engolido pela rua que um dia ele pensou dominar. Helena fechou a porta suavemente. O som do sino foi a nota final daquela ópera. Ela não olhou pela janela para vê-lo partir. O passado estava finalmente do lado de fora. Ela se virou e voltou para seu trabalho. Sobre a mesa de corte, um novo rolo de seda esperava, prometendo um novo vestido, um novo sonho, um novo futuro. A justiça não fora uma vingança. Fora a simples e poética consequência da vida, que sempre, no final, paga a cada um o que lhe é devido. Helena estava em paz. Ela estava em casa.